Primeiro livro dos Reis, nós retornamos ao primeiro livro dos Reis, no seu capítulo de número 9. E a nossa leitura irá, como está aí, já identificada, do versículo 1 ao versículo 9. Eu farei a leitura, irmãos, e por favor, irmãos, acompanhem o que Deus nos fala por meio de sua palavra lida. Diz assim o texto sagrado, irmãos, o texto inspirado. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. E a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, e assobiará, e dirá: por que procedeu o Senhor assim, para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Vamos orar, irmãos? Ó Deus, nós estamos diante da tua solene palavra, do teu aviso, ó Deus, da escolha de toda a vida, de todo dia, de toda hora. Andar em teus estatutos, em teus juízos e mandamentos, ou nos desviarmos para a nossa destruição. Ó Deus, agora abençoa a pregação da tua palavra. E que no fim da mensagem desta noite, todos nós, em uníssono, como um só povo, escolhamos novamente o caminho da vida. Assim nós oramos, te pedimos que o Senhor nos guie pelo teu Santo Espírito, em o nome do Senhor Jesus. E com o perdão dos pecados, nós o fazemos. Amém. Meus irmãos, há apenas dois caminhos que podemos percorrer. Apenas dois caminhos a seguir nesta vida. Ou um ou outro. E a escolha de um desses caminhos pode ou nos exaltar e abençoar para sempre, ou arruinar toda a nossa vida. Jesus disse aos seus discípulos e àqueles que lhe ouviam: entrai pela porta estreita, larga é a porta,
e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, 13 e 14. Nosso Senhor Jesus nos diz, como disse aos ouvintes naquele dia em que proclamou estas palavras, que nós devemos escolher e seguir a estrada menos percorrida, a estrada mais estreita e apertada, e isso fará toda a diferença no final de nossa vida. E essa escolha de seguir a Jesus é uma escolha que deve ser renovada cada dia. Não é uma escolha que nós fazemos apenas no dia da nossa conversão, mas uma escolha que deve ser ratificada, que deve ser confirmada todo dia. Irmãos, nós nos enganamos quanto a isso, prestem atenção. Nós nos enganamos quanto a isso. Nós achamos que fizemos a oração da salvação, ou que fomos batizados e professamos nossa fé naquele dia, naquele domingo, quando o pastor ministrava aquelas coisas, e pronto, agora nós devemos descansar, no sentido de não nos preocuparmos, levarmos a vida do jeito que achamos que devemos levar. Não. A vida cristã é uma vida constante de escolha todo dia. Todo dia nós somos desafiados, todo dia está diante de nós o bem e o mal, todo dia. A verdade é que nós nos deparamos com a escolha do caminho todo dia. O caminho de Deus ou o nosso caminho? O plano de Deus ou a nossa agenda? Eu vou lidar com esse problema na minha família segundo a palavra de Deus ou segundo o que eu entendo melhor? Eu vou dizer isso àquela pessoa segundo a instrução de Deus em sua palavra, ou eu vou dizer o que o meu coração está sentindo? Que caminho escolher? E é disso que fala esse texto. O texto que nós temos diante de nós. É isso que falou Cristo, como vimos, e é isso que Deus falou a Salomão neste dia em que Deus lhe apareceu. Olha o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. Vocês se lembram quando Deus apareceu a Diácono Fabiano, Alexandre, Valcácer, Yara e Diácono João? Quando Deus apareceu, Eliã, a Salomão, quando ele estava ainda em Gibeão. O texto diz lá em 1 Reis 3, que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, dizendo-lhe: pede-me, Salomão, o que queres que eu te dê? E vocês se lembram da resposta famosa de Salomão? Dai-me sabedoria, dai-me conhecimento, porque não passo de uma criança, não sei como proceder. E a Bíblia diz que esta palavra agradou o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Naquele dia em Gibeão, que o texto aqui nosso faz menção que Deus aparecera ao rei Salomão, ele teve que tomar uma escolha, ele teve que realizar uma escolha. Pede o que queres, o que escolher, qual o caminho, o que dizer. O que é mais importante, Silvia? O que mais importa? E ele tomou a decisão corretamente. Dai-me conhecimento para que eu julgue este povo muito grande. E Deus se agradou daquele dia, do caminho que Salomão escolheu. Mas agora, chegará a hora de escolher de novo, para então continuar sempre escolhendo. Deus apareceu a Salomão em outro sonho, como nós vemos aqui, oferecendo-lhe outra escolha. E a primeira lição que aprendemos nesse encontro dramático é muito simples. A lição é: todo mundo tem uma escolha a fazer na vida, todos nós, seja a favor ou contra Deus,
E a escolha que nós fazemos resultará ou em bênção, ou em maldição, ou em catástrofe. Primeiro, veja que Deus propõe o caminho a Salomão da obediência. Esse caminho da obediência que Deus primeiro propõe a Salomão conduz à bênção. Olha o versículo 3 até o versículo 5. Olha só o que Deus diz aí. E o Senhor disse a Salomão: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares, olha Deus propondo o caminho. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Agora veja onde conduz esse caminho que Deus propôs. Então, vem a bênção. Confirmarei o teu trono e o teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não faltará sucessor sobre o trono de Israel. Irmãos, esses versículos que nós lemos aqui são apresentados como uma construção condicional. Se fizeres isso, terás aquilo. Existem certas condições nessa aliança davídica, essa aliança que Deus faz com os reis de Israel, na pessoa de Davi e sua descendência, que Salomão e os demais reis, seus filhos, deveriam cumprir. Se ele escolhesse o caminho certo, que era se dedicar andando com Deus, como fez Davi, então ele experimentaria a bênção de Deus. Davi é usado aqui como um padrão. Tanto que Deus diz assim: se andares perante mim, como andou Davi teu pai. E é interessante que o texto, Deus diz que Davi andou com integridade de coração e sinceridade. Irmãos, Davi não era perfeito. Nós vimos aqui Davi. Quando estudamos os livros de Samuel e o início de 1 Reis, nós vimos que Davi não era perfeito, era um pecador como nós somos, mas restaurado, redimido pela graça. Mas a ideia de que Davi, mesmo não sendo perfeito, Davi era sincero, ele reconhecia os seus pecados, ele lutava contra os seus pecados, ele confessava os seus pecados, ele procurava o que fazer de reto diante de Deus, de todo o coração, ele lutava contra ele mesmo para obedecer a Deus. E então se tornou um padrão que Deus usa para estabelecer aquilo que deve ser feito. Assim como andou o teu pai Davi, com integridade de coração e sinceridade. Irmãos, é importante notar que as instruções que Deus dá aqui a Salomão são quase idênticas às que o próprio Salomão deu a Israel. No mesmo capítulo aqui, no capítulo anterior, capítulo 8, que nós passamos por ele, quando Salomão desafia o povo de Israel, quando Salomão faz aquela oração de consagração do templo, que nós vimos há pouco tempo atrás, né, Edmila? Nós vimos Salomão consagrou o templo por meio de uma oração belíssima, grande. E no final dessa oração, Salomão faz um desafio ao povo de Israel. Veja o que Salomão diz. Ele diz assim: seja perfeito. Isso está no capítulo 8, versículo 61. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Veja aqui, o que Deus propõe a Salomão, o que Deus ordena a Salomão como sendo o caminho da vida que conduz à bênção, é a mesma coisa que Salomão propôs ao povo. Meus irmãos, aqui há uma verdade, Carol, querida, e Renata, minha irmã, que nós devemos aprender, Ana e Vitor. É que aquilo que nós desejamos para os nossos, nós também devemos fazer a nós mesmos. Os pais que aqui estão desejam que seus filhos sejam piedosos e que amem a Deus. Então, pais, sejam piedosos, amem a Deus. Nós vemos Salomão dizendo ao povo: vocês devem escolher andar com Deus, vocês devem se dedicar a Deus. Aí Deus então diz a Salomão: você deve se dedicar a mim. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós exortamos que os homens façam, nós devemos antes fazer. Isso é sinceridade de coração. Eu não devo exigir de alguém algo que eu mesmo não tenha me esforçado a fazer. Isso é ser sincero, presbítero Marcelo querido e Kátia, diante de Deus. Não é o hipócrita Guilherme e Leila, aquele presbítero Cortes, que exige dos outros o que ele mesmo não faz? Não é hipócrita? Não é assim a hipocrisia? Pois Deus não deseja isso do seu povo. Deus deseja sinceridade de coração. Aquilo que nós exigimos dos nossos
é aquilo que nós mesmos temos procurado fazer. Por isso, aquilo que Salomão conduziu o povo a fazer é o que Deus agora o conduz a escolher. E, meus irmãos, há aqui a primeira aplicação para nós. Porque esse mesmo princípio que vemos aqui, o princípio do caminho da obediência que devemos escolher e assim termos a bênção, o mesmo princípio se aplica a nós, ou seja, se seguirmos a Deus nessa salvação bendita que Ele traz em seu Filho, e se nós perseverarmos na salvação, andando no caminho da obediência, teremos bênção sem fins. A própria obediência é uma bênção, não é verdade? É interessante, né? Porque às vezes a gente acha que a obediência conduz à bênção, e é verdade, a obediência traz bênção. Mas, meus irmãos, nós não podemos perder de vista que a obediência é a bênção em si. Obedecer a Deus é uma bênção. Andar no caminho do Senhor é uma graça. E, obviamente, esta bênção de andarmos em obediência nos traz muitas outras bênçãos. A bênção, por exemplo, de termos uma consciência tranquila diante de Deus, de nos arrepender dos nossos pecados e dormir em paz, na certeza que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A bênção de termos relacionamentos fortalecidos pelo amor. Quando você anda no caminho do Senhor, você tem um casamento feliz. Seu casamento floresce quando você anda no caminho do Senhor. Você pode olhar nos olhos da sua esposa com a mente, com o coração guardado, porque você não tem andado em pecado. Quando você anda em obediência, o seu lar é abençoado, porque você pode instruir aos seus filhos na autoridade de quem está andando no caminho de Deus. Os seus filhos podem dizer: o meu pai nada mais está me pedindo do que aquilo que ele mesmo tem se dado a fazer. Que bênção que a obediência traz. A obediência é uma bênção para a igreja, Isabela. Meu querido Valdir, minha irmã Gabriela, André, Coraci. A obediência traz bênçãos para a igreja. O que nós queremos? Lembra do que o apóstolo João diz? A minha maior alegria é saber que meus filhos andam na verdade, eles andam na obediência. Não é tão terrível quando na igreja os escândalos acontecem? Quando há escândalos no meio da igreja, não é terrível? Mas quando o povo obedece a Deus, que alegria! A obediência traz bênção para a comunidade da fé. A obediência, como vimos, traz bênção para a família. A obediência traz bênção para a sociedade. Nós somos chamados pela obediência a sermos sal da terra, luz do mundo. Quantas bênçãos traz a obediência, o caminho da obediência. É o caminho que se deve escolher. Mas Deus propõe outro caminho também a Salomão. E esse caminho conduz à destruição. Deus diz: se você escolher esse outro caminho, você colherá tragédia e dor. Veja o que Deus diz no versículo 6 e 7. Veja aí. Vamos ler juntos? 6 e 7, leiamos. Porém, se vós e não guardarem os teus mandamentos, os teus estatutos, e os prescrevi, mas todos servis a outros deuses, e os adorares, então eliminareis Israel da terra de Israel, e a esta casa santifiquei a tua mão, lançarei longe da minha presença, Israel virá a ser provérbio, por Cristo. É importante entender aqui, isso aqui é muito importante entender aqui, que esse desvio para outros deuses, essa idolatria, ela não é apenas abandonar a Deus publicamente, maldizer a Deus publicamente e se entregar a outros deuses. A idolatria pela qual Israel passou e a qual ele se entregou, era uma idolatria que era mesclada com a religião verdadeira. Era algo mais terrível ainda. Não pense você
que eu e você não pensemos que a idolatria de Israel era uma idolatria grosseira, como se eles passassem a amaldiçoar a Yahvé e se dessem a outros deuses. Não era assim. Nós vimos isso na última quinta-feira aqui na igreja. A idolatria pela qual Israel passara e a qual se dera e que trouxe o cativeiro babilônico a eles, como juízo de Deus, era uma idolatria que misturava os elementos do culto a Yahvé com outros elementos a outros deuses que eram cultuados pelos cananeus. Era uma mistura. A figura é muito forte, como nós vimos no último estudo aqui de Isaías, quinta-feira, em Isaías 56, que fala da mulher prostituta, né? Da mulher de prostituição. Isaías 57, que fala lá que a mulher de prostituição, que é um símbolo de Israel, ela traz amantes para dentro de casa, ela é uma prostituta que prepara o leito dela para deitar-se com vários homens, a linguagem é essa mesmo, de Isaías, e Deus diz assim, você ama a prostituição, seu coração está nisso, mas aí diz que ao mesmo tempo essa mulher procura manter na casa dela alguns símbolos religiosos. Ela mistura. Isso que acontecia quando Israel passava a idolatria. Eles não negavam abertamente a Deus, eles misturavam as coisas. E é isso que acontece entre os evangélicos e pode acontecer conosco. Nós não deixamos de vir à igreja domingo, mas nós durante a semana praticamos imoralidades. E nós misturamos essas coisas. E isso é odioso a Deus. Isso Deus não suporta. A Bíblia diz que Deus não suporta iniquidade misturada com ajuntamento solene. Deus não suporta. Lembra que em Apocalipse Jesus diz, quem deras fosse frio, seja quente ou frio, nunca morno, porque o morno eu vomitarei da minha boca. Pessoa que anda com um pé lá e um pé aqui. No domingo ele é muito crente. Durante a semana ele se entrega a todo tipo de idolatria. É essa a idolatria de Israel. É isso que Deus está dizendo para Salomão. Se vocês praticarem essa idolatria, eu vou destruir vocês. Então não se engane. Não nos enganemos. Achando que está tudo bem conosco, se nós mantemos a pose de crentes aos domingos. A escolha que nós fazemos todo dia é que vai demonstrar quem realmente nós somos. Então é disso que Deus está falando aqui. Irmãos, eis aqui o caminho da desobediência. Como Deus falou, eis o caminho da obediência que conduz à bênção. O trono de teu pai será estabelecido. Se obedecerdes os meus estatutos, se andares nos meus juízos, então o trono do teu pai será firmado e não passará, e o reino será estabelecido para sempre. Mas, porém, se você e seus filhos, de qualquer maneira, se desviarem da minha vontade, então vocês sofrerão. E é interessante que não é só Salomão que vai sofrer. É ele, seus filhos e o povo. Todos sofrerão. Lembra do que nós temos falado aqui? Nós falamos isso muitas vezes, porque é muito importante isso. Meus irmãos, quando nós vivemos uma vida de pecado, não só nós que vivemos vamos sofrer. Todos vão sofrer. Todos terão consequências. Todos serão atingidos. E aqui é uma verdade. Se você, Salomão, e seus filhos desviarem dos caminhos, então eu eliminarei Israel da terra que eu dei. Todo o povo vai sofrer. Mais uma vez, meus irmãos, aqui a construção gramatical é condicional. Se fizer isso, acontecerá aquilo. Lembra lá? Se obedecer, terá bênção. Aqui, se desobedecer, terá destruição. Se Salomão seguir pelo caminho da desobediência, se ele escolhesse então assim, algumas coisas aconteceriam e todas elas seriam desastrosas. Esse aviso sóbrio tem um propósito gracioso. Ou seja, irmãos, uma coisa que a gente não pode perder de vista: quando Deus ameaça, Deus está sendo bom. E você não pode esquecer disso. Irmãos, às vezes
nós vemos, estamos aqui juntos, nós vemos a adoração a Deus, no culto a Deus, e aí o pastor traz uma palavra, segundo a Bíblia, dura, uma palavra pesada, uma palavra de exortação, só que nós temos que entender que aquilo ali é bênção, aquilo ali é graça. Por quê? Porque Deus está avisando, está falando assim, ó, saia desse caminho, porque eu vou destruir. E eu quero o seu bem, deixa de fazer. É o que a Bíblia diz, deixe o ímpio, o seu caminho, e o injusto, os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, porque Ele terá compaixão e muito perdoará. Quando Deus avisa, Deus é bom. Quando Deus ameaça, Ele é gracioso. Ele está fazendo para nos salvar do desastre. As ameaças de Deus em sua palavra são bênção para nós. Por isso ele disse a Salomão, se você e seus filhos desobedecerem, eu vou eliminar Israel dessa terra. E essa casa que você edificou, eu vou destruir. E não apenas, como eu disse a Salomão, mas essa linguagem varia para os seus filhos, os reis de Israel, como também nós sabemos que vale para hoje. Tudo seria perdido. Se as pessoas escolherem o caminho errado, sofrerão as piores consequências imagináveis, incluindo a perda de tudo o que prezam. Aqui no caso, Israel seria arrancado da terra que Deus prometeu e do templo que Salomão construiu. Perderia o seu direito a essa terra prometida e a afiliação, porque não mais haveria a casa de Deus, e se não há a casa de Deus, eles não são mais povo. Nas palavras de um comentarista, abre aspas, o templo acabou de ser construído e já ouvimos falar de seu fim inevitável. Porque o texto diz, né? Sucedeu, versículo 1, sucedeu, pois, que Salomão, tendo acabado de edificar a casa do Senhor, então o Senhor apareceu e disse, se você não obedecer, eu vou destruir essa casa. Mas o comentarista ele continua, diz assim, abre aspas, no momento em que foi criado o templo, já ouvimos falar da sua destruição que viria. Fecha aspas. E eu penso aqui, irmãos, o seguinte, será que Deus não poderia ter escolhido uma hora melhor para falar um negócio desse, Júlia? Sofia? Tá todo mundo, imagina, tá uma festa bonita, de consagração, 14 dias de festa, o povo se alegrando, teve lá os sacrifícios pacíficos, o povo comendo diante do Senhor, aí o Senhor vem estragar a festa. Estragar prazer, imagina. Está todo mundo feliz, a casa acabou de ser construída, vamos adorar o Senhor. O Senhor diz, ó, se você desobedecer, eu vou destruir essa casa aí. Que isso? Que pessimismo, né? Alguém poderia dizer. Sabe por que Deus faz isso? Por que Deus fala assim? Porque Deus não se impressiona com grandeza humana. Deus não se impressiona com isso. Deus quer obediência. E Deus sabe que nós nos impressionamos com grandeza humana. É por isso que ele avisa. Ó, vocês estão felizes aí que vocês reformaram o templo, né? Construíram tudo bonito, piano bonito. Ah, isso é bom, isso é bom. Mas se vocês não obedecerem, isso tudo será de nada. Isso tudo será de nada. Veja, irmãos, essas coisas, esses bens, essa reforma, isso tudo com obediência é uma bênção. Isso tudo com vida é uma bênção. Mas isso sem vida não vale nada. E Deus sabe que nós confiamos muito nessas coisas. Por isso ele apareceu de novo a Salomão e disse, olha, você construiu o templo aí, imponente, tudo está dando certo para você, não é, Salomão? Mas lembra que se você se afastar de mim, você vai perder tudo isso. O que garante as nossas bênçãos é a presença do Senhor conosco. É nós andarmos em seus caminhos. É isso que garante as nossas bênçãos. Ok? Por isso que Deus apareceu a Salomão. Ele avisou. E diz mais, se eles desobedecessem, eles seriam chamados vergonha de todos os povos. Já pensou? O povo de Deus que foi eleito, Camila, para ser o povo testemunha, para ser um povo exaltado. Deus diz assim, vocês serão um motivo de motejo, de zombaria. As pessoas que não são crentes vão olhar para vocês e vão balançar a cabeça e dizer, eu não quero ter o fim daquela pessoa. Você viu o que aconteceu com ela? Frequentava lá a igreja tal, lá, olha, foi pego lá em pecado lá, agora está fora, expulsaram ela da igreja lá, e eu não quero nem... É o que o texto está dizendo,
que Deus fará daqueles que são parte do povo dele, que estão na igreja, mas que não andam no caminho da obediência, exemplo de vergonha. Olha o que diz o texto, para mostrar isso claramente. Versículo de número 7 diz: então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei fora, longe da minha presença. Agora veja, Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Isso acabou acontecendo, né? Vocês se lembram que em 586 a.C., a Babilônia invadiu Israel. Invadiu Jerusalém, destruiu o templo. Por quê? Porque o povo tinha abandonado o Senhor. Aquilo que Deus falou, ele cumpriu. Porque Deus cumpre a palavra dele, ele é fiel à palavra dele. Aquelas boas palavras e aquelas palavras duras, ele é fiel a ambas. Meus irmãos, tudo isso aconteceria se Salomão e o povo se afastassem de Deus para adorar outros deuses. E a Bíblia continua a profetizar o que as pessoas diriam quando vissem Israel destruída, caso escolhessem o caminho da desobediência. Olha só o versículo 8. Vamos ver juntos? Vejamos o versículo 8 e o versículo 9. Olha o que o povo diria, os povos ao redor, os povos ao redor de Israel, olha o que eles diriam. Eles vão perguntar, e aí eles teriam um testemunho de quem foi testemunho do que aconteceu. Olha aí, vamos ver juntos 8 e 9. Leiamos, por favor. E desta casa, agora tão exaltada, responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso, nós cantamos aqui no momento de contrição, aquele cântico: conheci o mundo mal e com ele os seus ardis, me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis. Por que aconteceu isso com Israel? Porque ele quis se afastar do Senhor. A culpa é dele. Tanto que o texto diz assim: o Senhor, eles deixaram o Senhor que os tirou da terra do Egito. Eles foram ingratos ao Senhor. O Senhor que perdoou os pecados deles. O Senhor que deu livramento à vida deles. Eles abandonaram esse Deus. Eles buscaram a própria destruição. O que lhes aconteceu é culpa deles. Eles escolheram o caminho. Eles pagaram pelo que escolheram. É isso que diz o texto. Alguma dúvida? Por que aconteceu isso com Jerusalém? Porque eles deixaram o Senhor. Eles se apegaram a outros deuses. Eles se apegaram a dinheiro. Eles se apegaram a amigos ímpios. Eles se apegaram ao sexo. Eles se apegaram à imoralidade. Eles se pegaram à fama mundana. E serviram essas coisas, e se importaram com essas coisas. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles o mal que havia dito trazer. Quando isso aconteceu de fato, os israelitas só poderiam culpar a si mesmos. A catástrofe que os atingira era a obra do Senhor. Como qualquer catástrofe é a obra do Senhor, porque é soberano em tudo que acontece. No entanto, a culpa do que aconteceu, do que Deus trouxe, era de Israel. Deus os abandonara porque eles abandonaram a Deus. O que começou apenas como uma escolha insensata de Salomão se transformará em desastre nacional. Vocês se lembram, nós vamos ver aqui, se Deus permitir, que no próximo do fim da sua vida, Salomão, por meio das mulheres pagãs, ele começa a adorar outros deuses, não é? Então ele começa a escolher um caminho que vai trazer frutos posteriores de destruição a Israel. Salomão era um crente, mas ele nesse momento falhou. E naquela escolha de cada dia que nós temos, ele escolheu o caminho que não deveria. E Deus trouxe o juízo que prometera. Irmãos, esse aqui é um aviso gracioso sobre para onde os nossos próprios ídolos nos levarão. Escolha o caminho errado na sua vida e isso lhe causará catástrofe, que mesmo as pessoas fora da igreja
de fato lamentarão. Sabe aquela tragédia que acontece a alguém que até os desafetos daquela pessoa lamentam? Já viu isso? Até as pessoas que não gostam da pessoa ficam com pena. É aquele provérbio, né? Eu não desejo isso nem para o meu pior. É disso que está falando aqui. Até aquelas pessoas que não gostam de você vão lamentar por você. Não vão conseguir dizer uma palavra pela ira de Deus que veio sobre a desobediência. Irmãos, por mais atraentes que sejam os outros deuses, dinheiro, bens materiais, sexo, prazeres, poder, controle sobre as pessoas, eles nos levarão à destruição. Provérbios, o próprio Salomão, inspirado por Deus, escreveu: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Irmãos, é preciso se exercitar, melhor dizendo, para tomar o caminho certo. Não é preciso só conhecê-lo, é preciso se esforçar para andar nele. Salomão conhecia o caminho certo. Ele que escreveu isso aqui que eu li. Ele escreveu no provérbio o seguinte, eu vou ler de novo. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao final dele, esse caminho conduz à morte. Salomão sabia o que devia fazer, mas falhou naquilo que devia fazer. Por isso, irmãos, nós devemos vigiar todo instante. Nós devemos nos esforçar todo dia. Porque nós sabemos o que devemos fazer, mas a carne é fraca. Nós conhecemos a doutrina. Davi conhecia a doutrina. Davi conhecia a Deus, mas caiu em pecado. Salomão amava a Deus, mas escolheu, em determinado momento, o caminho que conduzia à destruição. Deus, é certo, salvou Davi e Salomão pela sua graça, mas nem com todos é de fato assim. O caminho para uma vida enganosa começa com uma pequena mentira, não é verdade? O grande mentiroso, ele começa contando pequenas mentiras. O caminho para a falência financeira começa com despesas imprudentes. Um império, ele não cai de um dia para o outro. Ele, aos poucos, através de escolhas, pequenas escolhas, levam a grandes desastres. O caminho para o vício começa com uma indulgência tola. Ah, só um trago. Ah, só um gole. Ah, só uma olhada aqui na internet. São escolhas. Mas em pouco tempo, os nossos pecados serão expostos. Sofreremos as consequências de nossas escolhas erradas. E as pessoas verão em quem nós nos transformamos. E se nós não nos arrependermos, pereceremos. Pois é larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Eis o chamado do Senhor que cada um de nós deve escolher nessa escolha, deve atender nessa escolha de dois caminhos. Deus diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Você quer morrer? Você quer ser destruído? É isso que você quer? Converta-se, abandone o caminho da morte, e Deus terá compaixão. Mas Ele tem nos avisado: deixe o seu caminho mau. Você quer morrer? Você quer mesmo ser destruído? Porque é isso que te acontecerá se você continuar no caminho do pecado. Você será destruído. É isso que você quer para você? Qual caminho você quer escolher? Mas eu caminho para o final.
através de uma última lição, uma segunda e última lição, que nós devemos aprender nesse texto. E essa lição, segunda e última, é a seguinte: todo mundo tem uma escolha para fazer na vida. E somos confrontados constantemente com essa escolha. Agora atenção, mesmo que tenhamos feito a escolha certa antes, todos nós somos confrontados constantemente com a escolha do bom caminho ou do mau caminho, mesmo que tenhamos escolhido antes o caminho certo. Veja só, Salomão, ele teve sucesso em todas as suas escolhas anteriores. Olha o que o texto diz no versículo 1 do capítulo 9. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor, então veja aí, ponto para Salomão, foi bem sucedido. E a casa do rei também que ele pretendeu fazer, ele terminou, mais um ponto. E veja só o que o texto de Deus diz. E tudo que ele tinha desejado e designado fazer, ele fez. Ou seja, as escolhas que ele tomou diante do Senhor, o Senhor se agradou de todas elas. E abençoou todas elas, tanto que ele conseguiu realizar tudo o que planejou. Só que isso não garante a bênção de amanhã. Por que não? Porque todo dia você tem que fazer a mesma escolha. A escolha de cada dia é o que Deus deseja. Deus não é uma escolha que fazemos apenas uma vez no início da nossa vida cristã. E às vezes, eu falei, nós somos lá no início, eu falei do sermão, nós somos inclinados a entender que uma vez que nós escolhemos a Deus, pode. Nós escolhemos, fomos batizados, professamos a fé, acabou. Agora eu vou viver minha vida. Não. Não é assim. E nós nos esquecemos que não é assim. Todo dia, toda hora, todo momento, nós precisamos tomar uma decisão. Ainda que tenhamos tido a escolha correta antes, nós precisamos de novo escolher corretamente, porque sempre haverá os dois caminhos diante de nós. Como eu disse, Salomão teve sucesso, ele escolheu sabedoria, quando Deus disse a ele que ele tinha um desejo a fazer. Ele conseguiu construir o templo, ele orou a Deus e foi atendido por Deus. Ou seja, quantas escolhas boas e quantas bênçãos. Mas eis aqui Deus de novo, diante de Salomão, colocando uma nova escolha. Ele precisava escolher novamente andar no caminho de Deus. Aqui estava um rei que fez mais para Deus do que muitos outros reis da história. Mas a despeito de todo o seu sucesso no passado, Salomão ainda tinha que fazer a escolha por Deus todos os dias, a cada momento de sua vida. Ele não podia simplesmente apoiar-se em sua realeza ungida. Deus me ungiu no passado, agora é só descansar e seguir a vida. Quem vai me guardar? Ele não podia contar com a escolha que fizera pela sabedoria no início do seu reino. Ele não podia depender de uma oração perfeita, feita em um momento específico de sincera devoção. Ele não podia encontrar segurança espiritual naquilo que Deus fizera por ele no passado, mesmo que seus atos tenham incluído a construção do templo mais magnífico do mundo. Ele não poderia, melhor dizendo, encontrar segurança não no que Deus fizera com ele no passado, mas no que ele fizera para Deus, corrigindo. No que ele fizera para Deus, ele não poderia basear a sua segurança nisso. Eu já fiz muita coisa para Deus. Nos meus anos eu servi muito a Deus, então agora eu estou tranquilo, eu tenho crédito com Deus. Ele não podia descansar nisso. Ele deveria escolher novamente, apesar das suas escolhas certas no passado, ele deveria sempre escolher andar com Deus. E aqui eu caminho para o final com a minha aplicação última. Nós temos a mesma escolha diariamente diante de nós. A escolha da obediência diária, não de ontem, a de hoje. O que fizemos para Deus ontem não satisfaz o que Ele exige de nós hoje. O que nós fizemos para Deus ontem não satisfaz o que Ele exige, Natália, de nós hoje. Não importa se começamos bem a vida cristã. Não importa no final. Se respondemos o chamado de Deus para a vida cristã e para o ministério. E quanto intensamente no passado nos voltamos para Deus em oração. Precisamos fazer a escolha de novo. Precisamos continuar a escolher andar no caminho do Senhor para o qual fomos salvos e no qual fomos salvos. Hoje e todos os dias durante o restante de nossas vidas.
Não há lugar para descansarmos na vida cristã com relação a isso. A única maneira de crescer espiritualmente é escolher Deus de novo e agora, mesmo que já tenhamos feito isso antes. Há um texto do profeta Ezequiel, eu vou só citar aqui, depois no final eu digo a referência, que ele é muito preciso para o que nós estamos falando aqui. Olha o que Deus diz por meio do profeta Ezequiel ao seu povo, o povo de Israel. Deus diz assim: tu, pois, filho do homem, que é Ezequiel, dize aos filhos do teu povo, diz aos israelitas, olha o que Deus mandou dizer: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, cometer iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças de outrora, mas a sua iniquidade que praticou, e nela morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado de outrora e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos de vida, não praticar a iniquidade, certamente esse perverso, embora tenha feito tanta perversidade, arrependido viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, eu não me lembrarei, porque fez juízo e justiça, certamente viverá. Perceba isso, Rose. Isso aqui é um texto bendito, é um texto misterioso, não é? Mas é um texto que descreve tão bem a nossa vida. Às vezes nós pensamos, eu sou tão justo, eu sou pastor da igreja, já fiz tanto por Deus. Eu sou tão fiel, já dei tanto dízimo. Minha família já fez tanto pela obra do Senhor. Mas isso não importa no dia do pecado. A justiça passada não garantirá a bênção presente. É preciso fazer a escolha todo dia. É preciso andar diante do Senhor todo instante. Porque se o perverso praticou perversidade no passado e se arrepender hoje, viverá. Mas se o justo, mesmo com toda a sua justiça do passado, pecar hoje, terá juízo. Por isso, Deus nos lembra aqui. Não confie na sua justiça do passado. Ande a todo instante diante do Senhor. Escolha sempre o Senhor. Escolha sempre o caminho do justo. Não há lugar para descanso nesse sentido na vida cristã. A única maneira de crescer espiritualmente é escolher Deus de novo e agora, mesmo que já tenhamos feito isso antes. O crente perseverará. O crente sempre escolherá a Deus. Você é um crente verdadeiro? O crente sempre escolherá todo dia a Deus. Você é um verdadeiramente? Nós escolhemos a Deus quando em casa, ao invés de, no domingo, dia do Senhor, ao invés de ver a televisão, lemos a Bíblia. Nós escolhemos a Deus ao invés de termos conversas improdutivas, irmos a Ele em oração. Nós escolhemos a Deus dar bom testemunho no nosso colégio, ao invés de nos juntar a homens maus, a amigos terríveis. Nós estamos escolhendo todo dia a Deus. Nós escolhemos a Deus quando nos contentamos e não cobiçamos. Nós escolhemos a Deus diante da tentação sexual quando resistimos e somos fiéis em nosso casamento, ou na nossa pureza, ou na nossa castidade enquanto não casamos. Nós estamos todo dia escolhendo a Deus. Nós estamos escolhendo a Deus quando somos santos no meio de um mundo em corrupção. Nós escolhemos a Deus quando ofendidos, perdoamos. Nós estamos escolhendo o caminho de Deus todo dia. Escolhemos diante de cada necessidade alheia a ajuda. Escolhemos diante de cada heresia o combate.
Escolhemos a Deus todo dia, todo instante. É uma escolha até o fim, todo dia, toda hora. Você escolheu estar aqui hoje, cumprindo o mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas quando você chegar em casa, você terá outra escolha. Você terá de novo, novamente outra escolha para fazer. E amanhã, quando você ligar o seu computador, você terá outra escolha para fazer. E amanhã, quando a sua esposa lhe for dura, você terá outra escolha para fazer. E quando o seu marido não te amar, você terá outra escolha para fazer. E quando você estiver ali na sua cama, à noite, seus filhos precisarem da instrução da Bíblia, e você estiver cansado, você terá outra escolha para fazer. E até o fim. Mas bem-aventurados aqueles a quem Deus não só aponta o caminho, mas os guia. Mas os conduz no caminho certo. Felizes são esses, quando sempre diante deles, Nathalie, tem as escolhas para serem feitas, e Deus os conduz sempre a escolherem por Deus, a escolherem os seus caminhos e a sua vontade. Este homem não sofrerá mal nenhum, ele habitará seguro, sem temor do mal. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, irmãos.